Fala galera, aqui Professor Enson Portela falando, e no vídeo de hoje eu vou te fazer a recomendação de 5 biografias, 5 livros, 5 histórias que, se você é estudante de engenharia civil ou engenheiro civil, você precisa conhecer. E o primeiro livro que eu vou te recomendar é a biografia desse camarada aqui, Leonardo da Vinci, um dos seres humanos mais incríveis que passaram por este planeta. Leonardo da Vinci você conhece provavelmente aí pela Mona Lisa, pela Última Ceia, mas o cara produziu tanto em tantas áreas que fica até um pouco constrangedor defini-lo somente como um pintor. O cara produziu na medicina, na anatomia, produziu na engenharia, desenvolveu máquinas, na engenharia militar principalmente, desenvolveu máquinas de dragagem. Então é uma história e uma história de vida que você precisa conhecer. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Principal característica do Leonardo da Vinci, que para mim é a principal lição, é ser curioso. Ele era patologicamente curioso. O livro foi escrito pelo Walter Isaacson, que também escreveu a biografia do Steve Jobs. Segundo livro que eu te recomendo a leitura é conhecer a história desse professor aqui fantástico, desse cara empreendedor animal. História de professor Vicente Falcone, engenheiro, formado lá pela Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Falcone, ele atuou a vida inteira dele com gestão, com controle de qualidade. Então, se você é dessa área e você precisa conhecer o professor Falcone, ele lançou outros livros, Gerenciamento da Rotina. Um dos livros mais bacanas que eu acho do professor Falcone é O Verdadeiro Poder, que são livros que, segundo ele mesmo, você não lê, você tem que estudar. Então, professor Vicente Falcone, se você é aí da área da gestão, de planejamento, você precisa conhecer esse cara, tá? Terceira biografia que eu vou te recomendar é a leitura da vida, o conhecimento da vida desse cara fantástico, Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio de Moraes. Esse cara foi presidente do Grupo Votorantim por muitos anos, muitas décadas até. Ele transformou o Grupo Votorantim, levou o Grupo Votorantim a outro patamar. E tem uma das características que mais me impressiona no Antônio Hermílio de Moraes é o hard work. O cara trabalhava assim incrivelmente duro, ia pra cima, trabalhava horas por dia. O livro é escrito pelo José Pastore, o professor José Pastore, que era um grande amigo do Antônio Hermílio de Moraes. Então você vai notar que em alguns momentos a história é um pouco romantizada demais, mas nada que tire o brilho do livro. O livro é excelente e a vida do Antônio Hermílio de Moraes é um exemplo, tá? Quarto livro que eu vou te recomendar a leitura, quarta biografia, na verdade é um compêndio de biografias, é esse livro aqui, ó, escrito também pelo Walter Isaacson, chamado The Innovators. Esse livro, ele conta a história da tecnologia, não é uma biografia específica. Então você vai encontrar, inclusive, biografias não só de pessoas, mas de coisas. Tipo, ele conta a história da internet, a história dos chips, história de algumas pessoas que estão marcadas nessas questões tecnológicas, como o Bill Gates, como o próprio Steve Jobs. Então é um livro super bacana para você conhecer toda a evolução que foi lá, a questão de processadores, de transistores, do uso de computador pessoal. Você, principalmente aí que nasceu nos anos 90, que já nasceu no mundo computadorizado, com internet, não conhece o mundo sem internet, eu acho que vai te trazer vários esclarecimentos. Eu nasci na década de 80 e não tinha exatamente essa difusão que tem da internet como a gente teve nos anos 90 e nos anos 2000. A última biografia que eu vou te indicar a leitura é a história de vida desse camarada aqui, ó, espero que vocês estejam vendo, chama Barão de Mauá, conhecido Barão de Mauá. É um livro do Jorge Caldeira. A história do Mauá é incrível, porque esse cara praticava empreendedorismo, gente, muito antes dessa palavra existir, entendeu? O cara teve uma infância difícil, nasceu lá no Rio Grande do Sul, com 8 anos o pai faleceu, foi criado pelo tio, foi morar lá no Rio de Janeiro. O cara com 15 anos, ele já era o gerente de uma loja, com 15 anos. O que você estava fazendo com 15 anos? Eu com 15 anos ainda estava terminando de soltar pipa. E o cara já era gerente de um comércio. Esse cara construiu ferrovias no Brasil, construiu estaleiros, esse cara foi banqueiro, esse cara foi político. A história do Mauá tem muito a ver com a história da evolução da indústria do Brasil. Era um baita industrial e eu acho que você deve sim conhecer a história do Barão de Mauá nesse livro aí do Jorge Caldeira. Livro excelente, por sinal. Beleza? Esses são os 5 livros aí, essas 5 biografias que eu te indico. Se você gostou do meu vídeo, assina o meu canal, ajuda a divulgar, ajuda o professor Enson. E ativa o sininho aí para você receber notificações quando você tiver mais vídeos, quando eu postar mais vídeos aqui. Abraço!